Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo de Pastor. Pastor Léo aqui, de volta à nossa programação normal. Segunda-feira a gente não teve, tá certo? Mas semana, seja como segunda, se Deus quiser, 2 episódios aí novos. Hoje eu vou estar comentando um pouco sobre... não sobre o 7 de setembro, no sentido de Bolsonaro, um presidente que... Não, nada nesse sentido. Não é manifestação, nada disso me interessa, tá? Mas sobre a questão de se um crente, em particular um brasileiro, pode ser patriota. Tá? Então, para começar a falar sobre esse assunto, eu vou relatar o que aconteceu domingo aqui. Foi uma coisa boba, mas serve como uma introdução. Mas antes, para essa introdução fazer sentido, eu tenho que contar uma coisa da minha esposa, pra vocês saberem dela. Da minha esposa Rosiane, tá? Que alguns conhecem, e se você não me conhece, você vai saber uma coisa dela. Minha esposa, que eu sou casado há 17 anos, ela é filha de militar, tá? E aí meu sogro, ele é tenente coronel, tenente, aposentado da reserva, agora da aeronáutica, já até caiu do avião e sobreviveu, viu, Norton? O velho é duro. Que beleza. Dá um podcast. Sobreviveu até a queda do avião, ele era mecânico de avião. Dá um podcast. Mecânico de avião, meu sogro. Tá? Meu sogro, ele tem o melhor nome de todos. Cícero Silva. Fim. 2 nomes. Cícero Silva. Então, dito isso. Aí, eu costumo brincar, eu estou generalizando aqui, caso você militar que esteja escutando não se ofenda, que família de militar só tem 2 extremos. Ou, meu Deus, isso é uma bronca, cheia de problema que traz, mudança, não dá para se adaptar. Ou o contrário, a pessoa se adapta, gosta daquele estilo. A Anne, ela está bem no meio, por assim dizer. Mas... no 7 de setembro, ela vira a chave, tá? E aí, todo 7 de setembro, ela bota o hino nacional para tocar lá em casa. Ela veste os meninos de verde e amarelo. Ontem a gente foi almoçar na casa da vovó, tava a Mônica e a Patrícia lá com a camisa do Brasil. Peraí, foi. Ela veste o menino de verde e amarelo, bota o hino da independência para ficar tocando lá em casa. Eu até brinco, né, pra pegar o espírito do momento e, rapaz, os vizinhos devem estar pensando, essa é bolsonarista, ai, até onde ainda bem. E não é, Anne nunca foi. Tá certo? Então, se você pegar as memórias do Google, até pra você ver como ele é consistente, se você olhar no período da pandemia, voltar aquelas aulinhas que a gente tava dando online, pode olhar a da semana do 7 de setembro, você vai ver que tá com a camisa do Brasil, os meninos com a camisa do Brasil, lá e ela falando na aula sobre isso. Tá? Então ela gosta desse feriado, ela vai para o desfile do 7 de setembro, não foi para esse porque justamente ela confundiu pensando que só ia ser as manifestações pró-presidente, e aí quando ela descobriu que foram 2 coisas separadas, ela ficou triste, a bichinha, porque não foi, tá? Então, dito isso, chegou no domingo, ela botou lá o colar dela lá do Brasil, a pulseira dela do Brasil e veio para a igreja, normal. Aí uma pessoa, não vem para dizer que foram várias não, uma pessoa chegou para ela e disse: por que tu vem com esse negócio bolsonarista aqui pra igreja? Cuidado. Aí a Anne queimou ruim, sabe? Ela não caiu pra cima da pessoa não, porque não era uma senhora que a gente gosta muito e tal. Mas ela, não, isso aqui tem nada a ver com o Bolsonaro não. Isso aqui é a bandeira do Brasil, Semana da Independência. Tá? E por aí vai. Bem, Norton, quantos anos a independência do Brasil está completando esse ano? Sei não. Tá vendo? Tá vendo o problema? Qual é? 20 anos. 20 anos, né, Norton? Exatamente. Tua idade. Tu nasceu... Isso é porque... eu tinha 2 anos só, então... 200 anos. Esse ano foi uma data histórica. 2 séculos que o Brasil se tornou independente de Portugal. Veja, nos Estados Unidos... foi 4 de julho de 1786, tá certo? Teve lá a Revolução lá do a Tea Party lá, tudo tal. E sabe como eles celebram todo 4 de julho lá? Com fogos de artifício. Os caras estouram fogo de artifício até dar uma dor. Parece ano novo aqui. Lá é o 4 de julho. É o 4 de julho lá, que é feriado, e eles estouram fogo de artifício. No Brasil, como é que se celebra o 4 de julho? Desculpa, o 7 de setembro. Tem desfile. Veja, desfile militar. Tem desfile militar. E as escolas tocam que hino. tentam fazer um mini desfile militar. Pra ser sincero.
Bota lá, hasteia a bandeira, canta um hino e faz uma paradinha militar do lado de fora. Veja. E aí uma coisa que eu fico me questionando, tô sendo muito sincero. Num país que enfrentou uma ditadura militar, em 64, né? É a maneira mais prática de celebrar a independência. De tentar trazer um pouco o ranço, por exemplo, de um período ruim que o Brasil viveu. E outra coisa, Norton. Deixa eu te fazer uma pergunta muito sincera aqui. Tu se orgulha de ser brasileiro? Sim. Por quê? Porque o brasileiro é massa, pô. Brasileiro é massa, não é uma resposta. Tá, deixa eu fazer uma pergunta mais específica. Quente é penta. O Brasil é massa por quê? Quente é penta. Fora do futebol. Porque tem samba, tem música boa, a galera é gente boa, acolhedora, bonita, tem muita natureza, tem muita alegria. É um país... Veja, eu concordo com você. Mas tu já percebeu que, em linhas gerais, nós brasileiros, nós somos treinados para odiar o Brasil? Sim. A gente não pode se orgulhar de nada aqui. E isso é tão inculcado na gente que a gente diz exatamente isso. Por exemplo, o único que eu vou comentar sobre as manifestações que aconteceu ontem. Eu digo, tá aqui. O problema da gente é esse comentário desse cara que eu não vou... É alguma celebridade de Twitter. Aí ele falou assim, comentando das manifestações lá do presidente, aí ele falou assim, não sei o que, celebrando na rua, o Brasil precisa de uma transfusão de povo. Oxi. Foi. O comentário dele foi isso. O Brasil precisa de uma transfusão de povo. Então veja, quando esse cara está dizendo isso, o que ele está alimentando? Aquele papo que a gente tem. Que é qual? Vai para o exterior, por exemplo. Você vai para o exterior, por exemplo, eu já fui para o exterior 5 vezes. Aí o cara vai lá com aquela... porque lá é tudo diferente. Porque lá o pessoal é educado. Aonde? Qualquer lugar que você vai. Aqui o brasileiro não é. Veja. Norton, veja. E aí, eu não quero chegar. A gente é tão treinado a odiar o que a gente vive, é tão treinado a odiar o Brasil, que quando a gente vai dizer motivos para orgulho, eu fiquei muito feliz com sua resposta. Porque o que eu espero de qualquer pessoa perguntar, gostar do quê? Um país que não sei quantos por cento não tem saneamento básico, que não sei tem quantos milhões na linha da pobreza, que tem esse tanto de roubo, que tem não sei o quê. Ou seja, a gente é treinado desde cedo. Aí, a mesma coisa independência do Brasil. Independente de quê? A gente agora paga mais imposto. Saiu de Portugal para ficar submisso à Inglaterra. Dom Pedro II, nada, ele tava de pijama, meio bêbado lá na fase do Rio Ipiranga. Tá entendendo? A gente é treinado a não ter herói. O Brasil... Isso aqui dá um outro podcast, mas eu saliento isso. Sabe por que brasileiro ama político e ama mesmo? Tudinho, qualquer um escolha do lado, porque a gente não tem herói, cara. A gente não tem um brasileiro para apontar e dizer assim, eu admiro esse cara. Não tem, porque não conhece a história do Brasil. Eu concordo, a Rebeca tá aqui pedindo para não aparecer, mas tô citando. Eu concordo. Só que esse é o ponto. Mas por quê? Porque a gente justamente olha para esses feitos e acha pequeno. E aí, sabe quando me chamou a atenção para isso? Eu nem vou mentir. Eu já comentei aqui uma vez na igreja, até aqui no próprio podcast vocês percebem isso, que eu acompanho muito mais as coisas que acontecem nos Estados Unidos do que no Brasil. Sim. Até porque, não porque eu gosto mais dos Estados Unidos do que no Brasil, nada a ver. É por um simples motivo. É porque o que acontece lá a gente importa para cá. Então é uma maneira de eu viajar no tempo. Digo assim, rapaz, eu estou vendo o que vai acontecer aqui daqui alguns meses ou alguns anos. Aí, por exemplo, lá nos Estados Unidos, a gente até já gravou um podcast sobre isso, vai logo um tempo atrás. Eles começaram a destruir estátuas de George Washington, um cara que basicamente fundou a nação americana. Primeiro presidente norte-americano. Por quê? Porque ele tinha escravo. Para você ter uma ideia, se você perguntar, vai dizer que os Estados Unidos foi fundado, não descoberto, mas foi fundado em 4 de julho de 76. Aí o New York Times lançou um projeto revisionista da história, chamado Projeto 1619. Que eles tentam dizer,
revisionar a história, revisitar a história, revisar a história, melhor falando, que os Estados Unidos começou com a chegada do primeiro escravo, que a história dos Estados Unidos não é uma história de independência, mas é uma história de escravidão. E aí hoje os americanos lá são treinados a odiar os Estados Unidos nas escolas. Se orgulhar do quê? De uma nação que tem escravo, que oprime pessoas e tudo tal. Eles são treinados a odiar. E depois quando eu comecei a ver algumas pessoas comentando isso, foi que eu disse, oxê, mas eu escuto isso desde que eu nasci. Desde que eu nasci. Aí foi que a ficha, eu digo, oxe, rapaz, eu fui treinado a odiar o Brasil desde cedo. Aí, nota, foi como eu fui perceber algumas coisas do tipo, veja, nem vou exagerar. Fui para a Inglaterra. Desse jeito. O metrô de Londres foi a coisa que mais me fascinou na Inglaterra. Não vou mentir, não foi a arquitetura, não foi nada. Foi o metrô de Londres. É fantástico. Foi o metrô de Londres. Aí eu cheguei lá uma vez e perguntei, cara, aqui vai para não sei onde. O cara não levantou nem a cabeça. Ele tá de cabeça baixa fazendo Deus sabe o quê. Ele só fez assim com o dedo, apontando para um quadro atrás dele. Leu o quadro, fera. Desse jeito. Só assim. O cara apontou-se pro quadro e olha lá pra malha férrea aqui, te vira. Aí o outro pastor que estava comigo já adiantou, disse, ó, Léo, a gente vai jantar na casa de um pastor de noite. Fica tranquilo, que ele não vai falar contigo. Porque tu vai jantar na casa dele. Não vai falar contigo. Ele só vai falar contigo na casa dele. Norton, esse homem passou por mim, indo e voltando na igreja. Nem estendeu a mão, bicho. Eu olhava pra ele. Qual o ponto? Aí cheguei na casa dele e fui extremamente bem tratado. Mas, aí, veja. Então, por que eu estou dizendo que esse povo é mais educado que o povo brasileiro? O povo brasileiro, você pode até dizer que é espontâneo num ponto que assusta. Quando eu cheguei aqui em Teresina, isso é história real. Eu cheguei aqui em Teresina, numa era, há 15 anos atrás, sem GPS, sem nada, e minha geografia mandou uma lembrança, não vou mentir. No que eu chego aqui em Teresina, você já começa a ver placa para São Luís. E aí a minha geografia mandou uma lembrança de que aqui é muito distante de São Luís. Eu digo, eita, passei reto. Aí eu encostei já perto da rodoviária. Disse, licença, a rodoviária de Teresina aqui. Aí um senhor disse, não, é ali. Eu lhe levo. Deixa eu entrar aí no carro. Desse jeito, cara. Aí veja, eu, recifense, que tinha desconfiado de tudo. Não, obrigado. Mas eu ali na frente, só pode ir que o senhor chega. Eu fui lá, tava lá, o pastor Meri já me esperando. Beleza. Mas qual foi o erro dele? Me diga uma cidade do interior de Pernambuco, perdão, do Brasil que você vá, que você é maltratado. Uma. É o contrário. É o contrário. É o contrário. A gente cria aquela percepção de, lá fora é melhor. Meu amigo, olha, eu vou dizer isso com toda tranquilidade. Qual foi o lugar que eu já fui mais maltratado em toda a minha vida? Nova York. O povo chato. Pelo amor de Deus. Eu voltaria lá para conhecer os outros cantos que eu não conheci, que eu só passei 24 horas em Nova York. Foi só o avião parou, aí só que ia passar 24 horas. Não, meu filho, eu deixei minha mala e fui conhecer a cidade. Sabe? Meu amigo. Olhe. Você não almoça. Vem almoçar, tem aqui. Vem, meu filho, fique aqui. Então, onde eu quero chegar? O povo brasileiro é um povo bom. O Brasil é uma terra boa. O Brasil tem seus heróis. O Brasil tem suas conquistas. Veja, a gente mora num país que não tem um mínimo de apoio ao esporte, como lá fora, por exemplo. Se você for comparar, você pega. Aí vou comparar. Você pega os Estados Unidos. O que os caras preparam de atleta lá, meu amigo, desde cedo. E oferece condição para o cara ser atleta desde cedo. No Brasil, o cara ser atleta é um chamado para o sofrimento. Meus caras ainda conseguem medalha de bronze nas Olimpíadas. Cara, esses caras. A própria Sara Menezes mesmo aqui, ela foi ouro ou foi bronze? Ouro, campeã olímpica. Campeã olímpica.
E hoje o nosso adolescente não sabe quem é essa mulher. Essa mulher devia ter um busto. Eu não estou mentindo. Eu não estou mentindo. Sara Menezes devia ter um busto aqui em Teresina. Eu não estou mentindo. Eu não a conheço, tá certo, assim, pessoalmente. Mas por quê? Porque, meu amigo, uma mulher do Piauí, num estado que não apoia isso, no Brasil como um todo, não apoia isso, a mulher chega lá e ganha uma medalha de ouro em cima de país que despeja dinheiro em cima disso. Tá? Ah, pastor, mas tem muita coisa errada. Me aponte um país que não tem. Vá para a Europa. Escolha. Fecha o olho no dedo da Europa e aponte. Onde o seu dedo cair, vai ter uma história sanguinolenta por trás. Onde seu dedo cair assim, pum, vai ter uma história. Escolha. Onde seu dedo cair, vai ter, seja na França com a Revolução Francesa, seja na Alemanha com o nazismo, seja na Inglaterra com todo o imperialismo que aconteceu, seja na Rússia e todo o problema comunista e socialista que teve lá. Onde seu dedo cair na Europa vai ter problema. Na Ásia, pior. Mesma coisa. Estados Unidos, mesma coisa. Só que hoje a gente é treinado a odiar a nossa terra, a nossa nação. Aí isso se aplica a qualquer lugar, porque aconteceram erros no passado ou porque acontecem erros no presente. Rebeca quer falar. Fala o microfone, amiga. Pronto. Quem está falando aqui, a participação especial é a Rebeca. Pastor, assim, mas a gente como cristãos, como seria a nossa postura correta para lidar? Tipo, nós deveríamos ser patriotas, alimentar esse espírito? Obrigado pela pergunta, que Rebeca. Beleza esse podcast. Oi, pronto. Veja, Rebeca. Deixa eu ler um texto bíblico que não é que dizer, olha que a prova que o Brasil pode ser. Mas veja que interessante. O Salmo 137 diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduravam nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Veja. A gente não sabe quem escreveu esse salmo. Tá certo? Ele não tem subtítulo. Se a regra valer de que os títulos, que os salmos que não é uma regra assim que é imprecisa, tá? Que os salmos que não tem título, eles vão com o que tem antes ou depois. Então, tanto antes como depois, é Davi que escreveu. Então a gente sabe que não foi Davi que escreveu esse salmo, porque a gente sabe que esse cara está cativo na Babilônia. Então não tinha como ser Davi. Tá? Então, dito isso, esse salmo foi escrito, como o próprio salmo refere-se, a um cara cativo na Babilônia, com saudade de Jerusalém. Então veja, Rebeca. Esse cara cativo na Babilônia, tu acha que ele não conhecia a história de Jerusalém, não? Tu acha que ele não sabia por que ele estava cativo lá? Até porque todos os profetas disseram aquilo. Entendeu? Dizia, meu amigo, Jerusalém se arrepende. Olha, vai vir um povo que vai prender vocês se vocês não se arrependerem. Então veja, eles sabiam que eles estavam lá por culpa de Jerusalém, concorda? Mas veja que eles ainda tinham saudade da terra. Eles sabiam que a culpa era, entre aspas, deles, mas eles tinham saudade de lá. Veja que Neemias estava num bem bom, mas quando ele soube como estava Jerusalém, eu quero voltar para lá. Então, dito isso, eu acredito que um cristão ele pode ser patriota sem negar os problemas e perigos da sua nação. Entendeu? Eu acho que esse é o dever. Dizer assim, eu tenho que defender a minha nação, eu tenho que querer o melhor para ela, mas sem reconhecer que existem sim desigualdades, problemas, coisas que devem ser batalhadas como cristão. Então não é aquele ufanismo de dizer aqui não tem defeito. Não, isso não existe em canto nenhum. Como eu falei, qualquer nação, se apontar o dedo, tenha certeza que vai ter um histórico sanguinolento lá. Certeza. Mas eu entendo que como cristão, ele pode aplicar o Salmo 137, que sabia o motivo que estava lá cativo, mas, poxa, eu tenho saudade da minha terra.
sabe? Então, alguém pode estar olhando assim, sabendo que eu sou recifense, né, que todo recifense é bairrista, mas nem é o caso. E quer ver como isso é engraçado? Só para onde com o bairrismo que eu vou falar de Recife aqui, eu não sou um cara que gosta muito de praia. Mas quando eu vim aqui para Teresina, qual foi a primeira coisa que eu senti falta? Na praia. Pelo simples fato de saber que ela estava lá. Sabe? Então, o ponto para mim é, eu acho que nós, enquanto brasileiros, a gente tem que batalhar pela nossa nação. A gente não tem que ter aquele espírito de o ruim do Brasil, o pior do Brasil é o brasileiro. Se o Brasil tivesse outro povo... Veja, eu até brinco com isso, no sentido que de fato poderia ser diferente. Para a minha terra, Recife. Sabe por que ela desenvolveu lá atrás mais do que as outras cidades do Nordeste? Não estou falando de hoje, não. Porque os holandeses ficaram lá. Eles eram calvinistas. Então a gente teve uma amostra do poder do evangelho numa cidade, por exemplo. Do ponto de vista pragmático, eu nem estou dizendo que eram bons teólogos, homens de Deus, estou nem dizendo isso, tá? Para ficar salientando. Um aspecto pragmático mesmo do cristianismo. Sabe? Tanto é que tem um livro, caso você queira ler, do Francisco Leonardo, né? Hoje ele é mais conhecido por ser o sogro do pastor Augusto Nicodemos. É o Brasil Estado no Brasil Holandês. É um livro de história, tá certo? Vai focar ali na história dos holandeses no Brasil, da minha terra. E, meu amigo, o Brasil seria diferente. Aí eu olho para isso para dizer assim, a gente pode ser uma Holanda no Brasil. Estou pensando em Recife não agora, olhando para o todo. No poder do evangelho. A gente tem a capacidade em Cristo de ser diferença para a nossa nação. Então vamos trabalhar por ela, vamos orar por ela. Não é simplesmente dizer feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Veja, eu entendo o texto e não estou querendo trazer novidade nenhuma, mas quando a gente olha para o Apocalipse, que vai dizer que todo povo, língua e nação vai celebrar os Deus, a gente pode dizer que Deus é Deus de que nação? Todas. O ponto é o reconhecimento da nação disso. Tá? Então, o que a gente deve, como brasileiro, poxa, eu vou trabalhar pelo meu país. Infelizmente, a gente sempre terceiriza isso para o político. Eu tenho certeza que eu estou dizendo isso, alguém vai digitar aí embaixo. É por isso que eu vou votar em Bolsonaro. É por isso que eu vou votar em Lula. Entendeu? Pode anotar. E não é o caso. A gente não pode terceirizar a luta. Veja, vou concluir com isso. Certo? Eu já tive a oportunidade de morar fora, já. E por que eu não quis morar? Entre vários motivos. Mas um deles foi isso. Eu falei assim, rapaz, eu fiquei impressionado quando eu vi algumas coisas lá fora. Vi, de fato. Digo, rapaz, isso aqui é melhor do que no Brasil. Também não tem por que esconder também, não. Poxa, vamos lutar para levar isso para o Brasil também. Por que não? Por que aqui pode ter e lá não? Sabe? O que falta para a gente? Porque o povo não aprende. Isso é mentira. Eu me recuso, como pastor, me recuso a dizer isso. Sabe? Porque o dia que eu entender que uma pessoa que eu fale, eu pregue, ela não pode mudar, eu tenho que encontrar outro rumo de vocação. Sabe? A gente tem que acreditar no poder do Espírito Santo de transformar pessoas e transformar a nossa nação. Não vai ser através de política. Eu não canso de dizer isso. Não vai ser. Certo? Não vai ser. Há uma mudança permanente numa nação, vai começar de baixo para cima, catequizando nossos filhos, tá certo? Trabalhando neles, para que eles possam servir, para que eles possam somar, para que eles possam produzir nessa nação. Eu quero fazer uma coisa boa que some para o meu país. Eu quero conhecer um pouco da história do meu país, admirar os heróis daqui. Tá? E para minha própria tristeza, tudo bem que eu não sou piauiense, mas quando você vai para Campo Maior, tem lá, né? A pátria começou aqui. Aí, quando eu vi isso a primeira vez, eu disse, que danada a pátria começou aqui? Na Batalha do Genipapo. Eu digo, que danada a Batalha do Genipapo? Sabe? Aí foi aí que eu comecei a ver, a gente não conhece a história do nosso próprio país, a gente não conhece as belezas do nosso país, os nossos heróis, quem é referência lá fora, quem não é, sabe? E eu acho que, pronto, vou na outra ponta. Os brasileiros, por exemplo, que fazem seminário lá fora,
em seminários reformados. A maioria deles deixa os caras com esperança no Brasil. É isso que é engraçado. Rapaz, isso vai ser bom. É por isso que, sabe por que muitos seminários lá fora eles aceitam os seminaristas brasileiros? É engraçado, sabia, Rebeca e Mili? Por uma razão. Eles veem isso como um trabalho missionário. Eles estão preparando um cara para voltar para cá. Só que tem brasileiro que vai dizer, agora, pô, tô aqui, vou ficar. Mas na cabeça, por isso que tem missionário, que tem seminário que dá bolsa integral pro cara. Só que o cara assina um documento. Qual é o documento? Se você ficar aqui, você vai pagar tudo de novo. Você vai pagar tudo que a gente lhe deu, você vai devolver. Você vai voltar para a sua nação, para você ser um exemplo lá, sabe? E não ficar que nos Estados Unidos é melhor, porque a lei é diferente. Não. Vamos amar a nossa nação. Vamos trabalhar por ela, sabe? Então, o 7 de setembro nos permite lembrar disso, para fazer até o contrário. Se Dom Pedro II gritou independência ou morte lá nas margens do Ipiranga, seja de Dom Pedro I, perdão, foi Dom Pedro I, foi Dom Pedro II, foi não? Foi Dom Pedro I. Foi, você está certa. Obrigado pela correção ao vivo, Rebeca. Aulas de história. Foi Dom Pedro I, não, Dom Pedro II foi... Por Rebeca Mendes. O segundo, tá certo? Obviamente, foi o segundo, eu estou confundindo com... Foi. Porque eu estava confundindo com outro evento aqui. Obrigado pela correção, Rebeca, ao vivo. Tá? Quando Dom Pedro I gritou ali, independência ou morte, tivesse de pijama ou não, tá? Hoje o brasileiro, o cristão, ele deve gritar dependência ou morte. Eu sou dependente do meu Senhor, ou eu prefiro a morte. Então, ele aplicar isso na sua nação, para que cada brasileiro possa entender que sem a dependência do Senhor, pode ser no Brasil, na China, não importa. A história não faz sentido, sabe? Então, que Deus nos abençoe nisso. São muitos desafios, são muitas coisas mesmo, mas eu não tenha vergonha de usar uma camisa do Brasil, não. Não se sinta envergonhado, diminuído por ser brasileiro, não. Ao contrário, né? Para pegar até o que o Norton disse, use a camisa amarela do Brasil, o pentacampeonato, o Hexa que vem. Né, Hexa. O Hexa que vem. Isso é penta, mas esse ano... o Hexa vem. Profetizando aqui ao vivo. O Hexa em novembro. O Hexa novembro, vem. não, Dezembro. O Hexa vem, tá? E aí vamos... com alegria, se alegrar no Senhor com as conquistas da nossa nação também, tá bom? Então, é isso, pessoal. Deus os abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser.